Dando continuidade, vamos falar agora um pouquinho sobre a atuação, do técnico em radiologia. Então, é fundamental que ele tenha conhecimentos e saberes relacionados à anatomia e à fisiologia humana, resolução de situações de problemas, trabalho em equipe e interdisciplinar, porque nós, como profissionais da radiologia, nós vamos estar em contato com todas as especialidades dentro do atendimento, em saúde. Então, nós estamos participando de forma ativa dentro de toda a disciplinidade, trazendo esse diagnóstico. Então, a pediatria, quando é o caso, a clínica geral, ortopedia, cardiologia, ginecologia, todo mundo vai passar pelo raio-x em algum momento, tá? Então, essa equipe multidisciplinar está sempre atuando ali junto no atendimento. Domínio das tecnologias da informação e da comunicação, gestão de conflitos e principalmente a ética profissional. Organização e responsabilidade, iniciativa, entusiasmo, empatia e respeito. A gente não precisa chamar paciente por apelidinho, a gente não precisa chamar de meu bem, meu amor, meu querido. A gente pode chamar o paciente de senhor, senhora, pelo seu nome. Quando é o caso da utilização do nome social, prezar pela utilização do nome social é um direito do paciente, mas ter um atendimento dentro da seriedade, dentro da empatia, mas mantendo sempre o autorrespeito no atendimento com o paciente, tá? Muitas das vezes a gente precisa ser imparcial a alguma situação de dor, alguma queixa do paciente, porque nem sempre é uma situação que a gente pode resolver e às vezes é uma situação que, independente da dor que o paciente está sentindo, a gente precisa alcançar um objetivo. Então, às vezes a gente precisa ser imparcial a uma dor, mas não precisamos ser insensíveis à dor do paciente, tá? São coisas diferentes. Ser imparcial é reconhecer a existência, mas saber que temos um objetivo a ser alcançado e que não podemos passar por cima de alguns fatores, tá? Ser insensível é reconhecer a dor do paciente e ignorar, fingir que ela não existe. Debochar, rir, nada disso é permitido, isso não está dentro da ética. Atualização e aperfeiçoamento constantes. Dentro da área da saúde, praticamente em 6 meses, um equipamento é atualizado, um procedimento é atualizado. Então, eu costumo dizer que se você ficar 1 ano sem se atualizar, você, na verdade, está 5 anos atrás. Você está atrasado, tá? Porque dentro da área da saúde está sempre inovando, sempre mudando, sempre atualizando. Os equipamentos estão mudando, as tecnologias estão mudando. Então, a gente não pode ficar sem estudar, sem se atualizar. Dentro da área da radiologia, a gente tem diversas áreas que são denominadas como especialização, tá? Então, a gente tem a densitometria óssea, hemodinâmica, mamografia, medicina nuclear, radiologia veterinária, radioterapia, medicina nuclear, ressonância magnética, tomografia computadorizada, radiologia industrial, radiologia odontológica também não está aqui. Então, a gente tem diversas áreas de atuação dentro da área médica e temos também dentro da radiologia industrial, que é um outro universo, é um outro mundo dentro da radiologia, dividido novamente em vários subgrupos, da mesma forma que a radiologia clínica, a radiologia médica é separada, tá? Então, a gente tem aqui o CONTER, tá? Que é o Conselho Nacional dos Técnicos. A sua função é regular o exercício da profissão das técnicas radiológicas através de normas e supervisão em relação aos conselhos regionais, tá? Então, o CONTER é o Conselho Nacional. A nossa principal legislação é a 7394, que é de 85, tá? A 92790, que é de 86. O decreto 9531, que é de 2018,
e a RDC 330 da Anvisa, que é de 2019, que é a mais recente que a gente tem, tá? Então a gente tem a 7394, que é uma das mais antigas, e a RDC 330, que é uma das mais atuais, tá? Então as nossas leis, decretos, resoluções são o nosso guia das coisas corretas a serem realizadas dentro do atendimento, tá? Desculpa. A 7394 de 85, ela regula o exercício da profissão de técnico em radiologia, tecnólogo também está incluído, e dá outras providências em relação à profissão. O artigo 14, ele fala sobre a jornada de trabalho dos profissionais abrangidos por essa lei, que é de 24 horas semanais, tá? Aí a forma com que essas 24 horas vai ser distribuída ao longo da semana é independente, tá? Não pode ultrapassar as 24 horas semanais em um serviço de radiologia. O decreto 92790 de 86, ele regulamenta a 7394, tá? Regula o exercício da profissão de técnico em radiologia e dá outras providências. Então, o decreto, ele é como se fosse alguns anexos que atualizam a 7394, tá? Por exemplo, o artigo 30 da jornada de trabalho dos profissionais, decretado, 24 horas semanais. No mercado de trabalho de nós, profissionais da radiologia, hospitais, clínicas de radiologia, ou seja, clínicas de diagnóstico por imagem, clínicas de radiologia odontológicas, específicas de imagem de radiologia odontológica, desculpa, quase que não sai. Clínicas específicas de diagnóstico por imagem, que tem mama, DO, TC, ressonância, raio-x, clínica só de imagem, laboratórios, como esses grupos que, por exemplo, a gente tem no Rio de Janeiro, que tem os laboratórios de análises clínicas e imagem, ambulatórios hospitalares, indústrias de equipamentos radiológicos, como um application, um técnico de manutenção de equipamentos, um engenheiro aplicador, que é o application, né, que vai fazer a instalação quando o equipamento é vendido e vai ensinar o pessoal como é que usa o aparelho, centros de pesquisas, centros oncológicos. Então, dentro da área da saúde, que a gente focou um pouco mais aqui para falar, essas são algumas áreas em que a gente pode atuar, tá? A faixa salarial atual, ela fica entre 1.986, que é a média do piso salarial, tá? 2,76, que é o salário mediano de pesquisa, e o teto salarial, que costuma ser em torno de 3.531,73. Leva-se em conta o salário base do profissional, regime de CLT de todo o Brasil. Então, normalmente fala-se sobre o salário mínimo, baseado no salário mínimo, mais 40% de insalubridade, adicional noturno, quando é o caso. Então, varia entre 2.000, vamos arredondar, e 4.000, tá? Depende um pouquinho de estado para estado, tem diferença por causa desse piso. De unidade, onde você trabalha para unidade também tem diferença desse salário, porque pode ser desde o piso até o teto. Então, a empresa, literalmente, ela pode variar o valor dentro desses dois aí, do mínimo e do máximo, tá? Espero que vocês tenham gostado desse pedacinho, finalizando aqui, falando um pouquinho sobre nossas atribuições, tá? Mais na frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre radiologia industrial, para vocês conhecerem também um pouquinho do que a gente tem dentro de radiologia industrial. E agora nós vamos entrar, de fato, dentro de história da radiologia. Olá, sejam bem-vindos. Vamos falar um pouco sobre a história da radiologia. Então, nós temos em 1895 a descoberta dos raios-x, feita por Röntgen. Em 1896, a descoberta da radioatividade por Becquerel.
E em 1898, o casal Curie descobriu o rádio e o polônio. Então, dentro da radiologia, nós temos diversas personalidades que contribuíram para a evolução dessas descobertas, para a utilização dos métodos que utilizamos até hoje, que foram aperfeiçoados ao longo do tempo. No início da história da radiologia, a gente ainda não tinha nenhum tipo de conhecimento sobre proteção radiológica, eles foram surgindo com o passar do tempo, tá? Então, foi todo um processo de aprendizado conforme essa atividade ia sendo mais utilizada e mais conhecida, tá? Então, Röntgen foi um físico alemão. Em 8 de novembro de 1895, ele produziu uma radiação eletromagnética através das quais, pelo seu comprimento de onda, atualmente é chamado de raio-x, tá? Dizem que na época ela recebeu a denominação de radiação X porque ainda não tinha sido escolhido um nome para ser utilizado. E acabou que continuou chamando de raio-x, ele veio a óbito, por um período chamou de raios Röntgen, depois voltou a ser raio-x novamente. E a gente fala raio-x até hoje, tá? Então, ele é de 1845 e ele faleceu em 1923, sendo que em 1895 ele fez a descoberta dos raios-x. 8 de novembro de 1895. A história da radiologia começou ao final do século XIX, mais precisamente em 8 de novembro de 1895, com a descoberta dos raios-x. O professor e físico alemão Wilhelm Conrad Röntgen fez essa descoberta meio que por acaso, né? Então, enquanto ele trabalhava em seu laboratório, ele descobriu acidentalmente os raios-x, ao observar a fluorescência que emanava de uma placa de papelão recoberta com platinocianeto de bário, numa sala escura. Esse professor, aos 50 anos de idade, investigador brilhante, perfeccionista, extremamente inteligente e astuto, fez uma das maiores e mais importantes descobertas científicas da humanidade. Então, esse aqui é uma fotinha do laboratório do Röntgen, tá? Os laboratórios eram bem humildes na época. Os pesquisadores praticamente levavam suas pesquisas por conta própria, com fundos próprios. Aqui tem mais 2 fotos do laboratório. No fim da tarde de 8 de novembro de 1895, quando todos haviam encerrado a jornada de trabalho, Röntgen continuava no seu pequeno laboratório sob os olhares atentos do seu servente, do seu auxiliar. Enquanto Röntgen, naquela sala escura, se ocupava com a observação da condução de eletricidade através de um tubo de Crookes, o seu auxiliar, o seu servente, em alto estado de excitação, chamou-lhe a atenção. Professor, olhe na tela. Dentro desse histórico, a gente tem 1895, ele descobre os raios-x a partir de uma pesquisa com raios catódicos, utilizando os tubos de Crookes. Foi feita a primeira radiografia no dia 22/12 daquele mesmo ano, da mão de Ana Berta, sua esposa. Também em dezembro, mas em dezembro de 1901, Röntgen recebe do príncipe da Suécia o primeiro Nobel de Física da história, tá? Ele doou o dinheiro recebido para pesquisa científica na universidade onde ele lecionava. Em 1897, Joseph Thomson descobre o elétron, os raios catódicos a partir do feixe de elétrons, né? Foi uma sequência. E em 1898, Pierre e Marie Curie descobrem os primeiros elementos radioativos, o rádio e o polônio. Logo após a sua descoberta, foram identificadas algumas aplicações práticas do raio-x, análise de objetos de arte, joias, objetos metálicos, os percussores da radiologia industrial, análises do corpo humano, percussores da radiologia médica. Várias experiências foram realizadas para adaptar os raios-x às práticas médicas.
Inicialmente foi utilizada em radioscopia e pouca documentação radiográfica era utilizada na época, preferencialmente em chapas radiográficas, antes das películas, antes do digital. Aqui a gente tem a imagenzinha do documento do Nobel de Física do Röntgen. Em 1895, Röntgen descobriu os raios-x que eram úteis, mas eram muito misteriosos. Ainda não se sabia o que era possível fazer, nem os seus malefícios. Então, através da condutividade de gases, Röntgen fez os seus primeiros estudos. Então, ele tinha a placa com bário, tá? O tubo de Crookes, e quando tinha um objeto entre os dois, foi percebido que tinha uma obstrução da passagem dos raios, que hoje em dia a gente conhece como diferença de atenuação, absorção de radiação. Quando isso foi aperfeiçoado, a gente foi conhecendo mais detalhes sobre como o processo funcionava. A descoberta da radioatividade ocorreu casualmente também. Henri Becquerel, em 1896, estava estudando impressões feitas em papel fotográfico por sais de urânio quando eles eram expostos à luz solar. Aí aqui está Antoine Henri Becquerel. Marie e Pierre Curie foram grandes pesquisadores dentro da radioatividade. Os estudos de casal Curie, após a descoberta de Becquerel, levaram à descoberta do polônio e do rádio, sendo estes dois muito mais ativos que o urânio, que era mais utilizado na época. Thomas Edison obtém a licença para produzir comercialmente o Thomas A. Edison X-ray Kit para visualização radioscópica. A primeira utilização de meios de contraste artificiais para a visualização do tubo digestivo foi o bismuto e o bário utilizado até há pouco tempo atrás, hoje em dia se utiliza bem pouquinho. Primeira patente para o tubo de raio-x aperfeiçoado foi pela Siemens e a Haskell. Atualmente a Siemens ainda mantém. Primeiro papel fotográfico para os raios-x. A primeira patente de um tubo de raio-x aperfeiçoado, esse foi o primeiro tubo de raio-x, ele não queimava após o uso prolongado, ou seja, bem semelhante ao que a gente usa hoje em dia. As anteriores, após um disparo, o tubo queimava, então ele era inutilizado. O tubo de raio-x ele é bem semelhante a uma lâmpada antiga, sem ser a lâmpada de LED que a gente utiliza hoje, tá? As descargas elétricas do tubo de gás eram um grande tema das pesquisas. Através dos tubos de Crookes, causava uma luminescência muito intensa no interior do tubo e, como pretendia testar essa fluorescência, o platinocianeto de bário era muito fraco e cobriu cuidadosamente o tubo com um papelão preto, de tal maneira que a luminosidade do tubo não impedisse a visualização de outros fenômenos, tá? Então ele fazia um túnelzinho para ficar bem escurinho aonde estava acontecendo o processo dentro do tubo de Crookes, para que ele pudesse visualizar os efeitos diferentes, as luminosidades diferentes que ocorriam dentro da ampola. Atualmente a gente não tem essa luminosidade no raio-x convencional, tá? Em outubro de 88, foram levados para um instituto no qual eram realizadas as pesquisas da época, uma bobina de Hankoff, uma bomba de vácuo, tubos de Crookes e tubos de Leonard. Enfim, o equipamento necessário. Imagem desses tubos de Leonard que eram utilizados na época, tá? Então eram tubos que eram utilizados mais de uma vez, conseguiam ser utilizados mais de uma vez. Então era feito o escurecimento da sala para que fosse possível visualizar, né, verificar o tubo. Ligava essa bobina de Hankoff que fornecia tensão para o tubo e foi notado uma tênue, uma fraca fluorescência sobre a bancada, quase a 1 metro de distância. Como o tubo estava altamente recoberto com o papel preto, aquela luz não podia ser devida aos reflexos, e sim a placa de substância fluorescente emitia a luz porque estava sendo atingida por algum tipo desconhecido de radiação, que era originada no interior do tubo, atravessava o invólucro
e causava fluorescência, tá? Então eles perceberam que através da radiação era possível que aquele material fluorescente, absorvendo a energia da radiação, produzisse luz, tá? Então, nos primórdios da radiologia, quando a gente utilizava película e ecrã, era esse processo que era realizado. O ecrã intensificava a energia do raio-x, transformando em luz, para que a gente pudesse realizar o exame radiográfico, porque a película era mais sensível à luz do que à radiação. Então, para que a gente utilizasse menos radiação, a gente utilizava o ecrã para intensificar, produzindo luz. Então, eles ficaram fascinados por essa observação, passaram todo o final de semana trancados no laboratório, comiam, dormiam, tudo dentro do laboratório, com radiação para tudo quanto é lado, porque não se sabia ainda os malefícios, tá? Foram realizados experimentos com material que eles dispunham em mãos, materiais que eles tinham disponíveis, e foi investigado a capacidade desses raios de penetrar em corpos opacos à luz, interpondo estes tubos a placas praticamente tudo que eles pudessem encontrar. Tudo que eles encontravam, eles colocavam entre os dois para ver o que atravessava, com que facilidade atravessava esses materiais e assim por diante. Quando foi notado que enquanto eles seguravam o objeto entre o tubo e o ecrã, ele visualizou algumas estruturas, ele convenceu a Ana Berta, sua esposa, a colocar a mão sobre o filme fotográfico de um chassi de papel e ele ligou o tubo durante 15 minutos. A Ana Berta recebeu exposição à radiação por 15 minutos para a gente ter essa primeira radiografia da mãozinha aqui da Ana Berta com a aliança dela. O filme foi revelado e mostrou claramente a imagem dos ossos e uma nova era da ciência se iniciou. O registro da primeira radiografia entrava para a história e ocorreu no dia 22 de dezembro de 1895. Então, aqui tem o registro da primeira radiografia. Nos livros antigos aparecia apenas a imagem, não era dita de quem era essa mão. Hoje em dia, a gente já chegou nesse nível de poder dizer tranquilamente que o nome dela era Ana Berta Ludovine Roentgen. O tempo de exposição foi aproximadamente 15 minutos. Ela foi a cobaia. Ciente da importância da sua descoberta, ele chamou de raio-x por não saber realmente do que se tratava, sendo X a incógnita da matemática, causou assim grande admiração e contendo, diante do visível avanço e contribuição para a medicina. A euforia foi grande, os raios-x são amplamente utilizados, não só na medicina, como também em todo o meio social. Então, a gente tinha situações em que tinham festas, exposições, em que ele era convidado para levar o aparelho de raio-x para poder mostrar para todo mundo. Então, anfitriões em suas festas oferecem aos convidados a oportunidade de realizar e levar um souvenir, uma radiografia própria. Todos querem um retrato dos ossos, poder observar o próprio interior, experimentar essa grande descoberta. Radiologistas pioneiros ignoravam a exposição diária dos raios-x ao avaliar o poder dos tubos e realizavam demonstrações. Posicionavam pacientes durante terapias e até calculavam a dose de eritema em suas próprias mãos. Então, as primeiras pesquisas de proteção radiológica, que é o que a gente hoje chama de proteção radiológica, as primeiras pesquisas de efeitos da radiação, os pesquisadores se expunham à radiação para ver o que acontecia com essa exposição. Em 1890, os fluoroscópios portáteis eram uma fonte comum de exposição. Alguns aparelhos da época pareciam ter sido elaborados para uma máxima exposição. O assento do radiologia sob a mesa basculhante proporcionava uma fluoroscopia confortável e uma total ausência de proteção radiológica. Então, o profissional ficava operando a máquina sentada do lado do paciente. Então, era o paciente recebendo um monte de exposição e o profissional recebendo um monte de exposição. Sem nenhum anteparo de chumbo, nenhuma filtragem, nada. Ainda não se sabia nada. Apesar de muitos terem problemas relacionados com queimaduras por raio-x, não seria nada até a morte de Clarence Daly, um dos primeiros casos registrados de danos físicos causados por raio-x. Então, isso foi em 1904. Ocorreu, ele era o assistente de Edison,
E supostamente não se tem nenhum documento confirmatório de 100% não, mas a princípio ele teve câncer no sistema digestório, por causa do excesso de exposição, por estar lá dentro trabalhando enquanto todos esses testes eram feitos, porque ele estava trabalhando num projeto. Aí aqui tem a mão de uma pessoa que foi bem exposta à radiação durante esses testes, e aí ela teve necrose, né, perdeu alguns dedos.